Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro no Entrevistas. Essa semana é diferente, né? Ao invés de uma vez por semana, essa semana nos encontramos 4 vezes, porque estamos entrevistando os candidatos à presidência da Ordem do Brasil no Espírito Santo, a seccional do Espírito Santo. A eleição acontece no dia 22 de novembro, mas o mês de novembro está sendo movimentadíssimo para a advocacia capixaba, porque, além de tudo, tem o processo para a escolha de um advogado a virar desembargador pelo 5º Constitucional. Então, é muita movimentação, mas a advocacia tem que ficar ligada, porque são cerca de 25 inscritos na OAB que vão votar em quem vai comandar, quem vai organizar todo o processo da advocacia no estado do Espírito Santo. Eu já recebi aqui o presidente da Ordem, José Carlos Cisque Filho, foi o primeiro e concorre à reeleição. Também já estive com o Benhur Farina e agora quem está comigo é Érica Neves, a única candidata mulher nesta disputa. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniela. Olha, Érica Neves é diretora da Associação Brasileira dos Advogados, ABA, no Espírito Santo, graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Direito do Estado e Direito do Consumidor. Foi secretária-geral adjunta da OAB entre 2016 e 2018, presidente da Comissão de Fiscalização e Propaganda em 2016 e 2017 e membro do Conselho Nacional do Direito do Agronegócio de 2016 a 2018. Eu quero começar perguntando, assim como fiz para todos os candidatos, por que a senhora quer ser presidente da OAB? Porque eu acho que a OAB e a advocacia chegou num patamar de ausência de representatividade. E eu me preparei nos últimos 5 anos. Fui candidata em 2021, a gente obteve 37% da votação. Achei realmente que eu ia ficar muito mais preparada agora, como eu sou. Hoje eu sou a líder do grupo, então eu me transformei nesses últimos 5 anos, me qualifiquei nesses últimos 5 anos, conheci mais ainda o Estado todo, eu rodo o Estado todo, então eu me sinto muito capaz de representar melhor a advocacia atual do que as gestões que tem hoje e do que a advocacia se transformou. A advocacia hoje é uma outra advocacia e eu acho que a Ordem não está em sintonia com a advocacia moderna que a gente precisa e eu estou preparada para trazer a Ordem para essa advocacia de hoje. Érica, nos últimos anos a senhora percorreu todas as regiões do estado, ouvindo advogados, entendendo a realidade de cada uma das subseções que agora passou de 19 para 24. Quais as maiores queixas que a senhora encontrou? Quais as queixas, inclusive, as mais comuns? Mais comuns? Lentidão judiciária, que leva uma crise na advocacia muito grande, porque grande parte da advocacia ainda sobrevive mediante a tutela jurisdicional. Então, quando essa é muito lenta, você abaixa a renda, abaixa a prosperidade e a felicidade em ser advogado. Segundo, o abandono da instituição. Então, tem áreas do Estado que simplesmente eles não querem ouvir falar da ordem. Eu sento em mesas onde o advogado vira para mim e falou: doutora, se não atrapalhar, tá bom demais. Doutora, eu quero pagar aquele boleto e eu não quero mais saber da ordem, porque eu só recebo visita aqui de 3 em 3 anos. Então, um dos grandes trabalhos meus foi trazer esse olhar da advocacia para a importância da OAB. Se ele está se sentindo abandonado, ele tem que voltar a gostar do sistema para que o sistema funcione para ele de novo. Então, é árduo ser oposição, porque o que mais um sistema ineficiente quer é que os bons e que querem trabalhar e que querem transformar não queiram ele também, porque aí esse sistema fica confortável com aquilo ali. Então, a gente tem uma situação de desespero da advocacia, principalmente fora da capital. Eu parei, inclusive, de falar dos problemas que a gente tem aqui na capital, porque é incomparável com o abandono que a advocacia do interior tem. Em São Gabriel da Palha, por exemplo, vou dar um exemplo, que para mim me marcou muito. O fórum fechava às 16 horas, porque tinha uma funcionária no tribunal, a outra estava de férias, quem estava naquela vara era um estagiário, que acabava o horário de 16 horas, ele fechava as portas do fórum. E aquela situação ali. Então, eu, além de percorrer, Daniela, eu fui me preparando para ter responsabilidade com a minha função. Então, eu conheço a advocacia de norte a sul. Então, para São Gabriel da Palha, por exemplo, eu acabei de conseguir juiz leigo,
pelo menos aquelas tutelas jurisdicionais mais rápidas, que são do juizado especial, cheguem ao final, que também traz ali honorários para aqueles advogados dali que estão com o fórum praticamente parado. E estou com uma interessante interlocução com o tribunal para saber sobre a virtualização de comarcas. Porque lá atrás, em outro tempo, teve uma tentativa de extinção de comarcas e eu vi com bons olhos uma virtualização da comarca, mantendo a comarca no fórum. Então, estou acompanhando isso de perto, mantendo a advocacia do interior totalmente atualizada com as informações, que nem isso a ordem faz, nem ouve a advocacia dos problemas para trazer para o tribunal e nem leva as informações do tribunal para a advocacia. Então, semana passada, eu levei um grupo de advogados de Marilândia para conversar com o presidente do tribunal para que ele deixasse essa advocacia mais tranquila da virtualização daquela comarca, que é a solução para aquele grupo de advogados ali, 40 advogados que atuam ali naquela comarca e que estavam desesperados, pensando que teriam que abandonar a comarca, porque uma liminar sai em 6 meses. Em 6 meses, uma liminar, sequer ela presta para o que ela foi pedida. E o advogado do interior, Daniela, ela tem uma peculiaridade. A gente aqui, quando a gente pega um cliente, a gente não esbarra o cliente toda hora. Uhum. Mas o advogado do interior, ele vai tomar café da manhã e encontra com o cliente dele. E ele começa a ficar com vergonha porque a liminar era para sair em 2 dias. Então, o que a senhora está falando é também essa aproximação do judiciário e o advogado, principalmente no interior, né? Eu acho que uma das funções da ordem, além de fiscalizar, reclamar, criticar, quando tiver que criticar, é trazer solução. É se tornar partícipe do sistema judicial. E não ficar esperando que o problema aconteça para que seja um evento, um fato notório, porque o fato notório, quando acontece, ele já tratorou a advocacia de algum lugar. Já prejudicou a advocacia de algum lugar, quando ele acontece. Não é para deixar acontecer. A ordem está ali para tentar solucionar os problemas, se tornar uma ferramenta de solução. E é isso, esse é o meu estrutura de pensamento. Então, é isso que eu quero levar para a presidência da ordem, para a gente ter uma nova forma de fazer acontecer entre o judiciário e a advocacia. Porque uma ambiência boa é bom para todo mundo. É bom para o serventuário, é bom para o magistrado, é bom para a advocacia e é bom para quem? Para que mais importa nisso tudo? A sociedade, que vai ter tutela jurisdicional, vai ter segurança nas suas atividades comerciais, nas suas atividades de consumidor. Enfim, é bom para todo mundo. Candidata, dentre os compromissos da sua chapa 10, está a criação de comissão de procuradores municipais e regularização das procuradorias. Eu queria que a senhora explicasse para os seus eleitores o que seria isso. Tá. É um plano de regularização das situações das procuradorias. O que acontece? O que eu identifiquei? Várias procuradorias municipais, elas têm irregularidades até constitucionais. Tem gestores que passam ali, que são políticos na prefeitura, enfim, colocados como procurador-geral, mas tem um corpo de procuradores efetivos que sofrem por falta de conhecimento, inclusive, das regras. Teve uma procuradoria, que eu evito citar, mas exigia ponto. E procurador não precisa de bater ponto. Mas eles não se sujeitavam ao confronto direto com o gestor porque eles estão ali naquele ambiente. E como eles são advogados, cabe à ordem substituí-los nesse confronto. Então, o que nós vamos fazer? Mandar ofício para todas as procuradorias do Estado. Não é tanto, é um trabalho, e eu gosto de trabalhar. Então, a gente manda ofício para todos para saber qual é a situação dessa procuradoria. Está tudo certo? Um assessor jurídico está ganhando mais que procurador? Está errado. Um assistente jurídico está ganhando mais que procurador? Está errado. Então, a gente vai identificar os erros, fazer aquele pente fino nos problemas nas procuradorias e tratar com o gestor. Porque é o papel da ordem também defender os procuradores, porque eles são advogados. Olha, também no seu plano de governo fala de um projeto que eu imagino que seja justamente isso, porque as faculdades, elas preparam os estudantes para somente ter o diploma e não para entrar no mercado de trabalho efetivamente, ser empreendedores. Ainda que muitos deles, dos novos advogados, entrem no escritório de advocacia como funcionários, né? Mas eles podem criar seus próprios negócios
E não só na área do direito, mas como a gente está falando sobre a OAB, né, sobre a eleição da OAB, eu vi que entre as suas propostas estão cursos contínuos justamente para isso, com marketing digital e gestão de negócios. Daniela, como eu te falei aqui, a advocacia se transformou. Quando eu entrei há 24, 25 anos atrás, talvez fosse suficiente o direito material e o direito processual. E você ia ali errando e acertando, e aprendendo, e dava certo, né? Hoje, com 40 mil advogados no mercado, um mercado muito dinâmico, você não tem como falar que um advogado vai prosperar, vai ter mais chance de prosperar, sem saber gestão de escritório, sem saber marketing digital, marketing multinível, marketing de rede social. E rede social é o nosso jornal pessoal. A gente não tem como falar que o advogado pode prosperar sem saber técnicas de venda, sem saber atender um cliente. E antigamente isso não era falado. Hoje, eu entendo, e assim toda a nossa chapa também entende, porque temos grandes escritórios e temos jovens advogados que estão entrando. Então, ambos também entendem, porque tem grandes escritórios que têm vagas abertas e não conseguem completar. Jovens com brilhante conhecimento de direito material processual, mas não sabem ser advogados. Então, eu acho que a ordem é responsável por isso, pela profissionalização da advocacia. Falarmos sobre os outros conhecimentos e outras aptidões que são complementares ao direito, que vai te tornar um advogado melhor e encurtar o tempo de dar certo, de prosperar na advocacia. Porque quem tem muito recurso vai em São Paulo e faz uma imersão em vendas e faz um curso muito bom de gestão de escritório. Por que não a ordem fomentar isso? Vai ser o melhor curso? Não sei se vai ser o melhor curso, mas só dela introduzir isso no mercado, falar, você tem que ser um bom vendedor também, isso faz com que advogados procurem se qualificar nessa área. Então, aí é um sonho Érica, tá? Uhum. Esse é o meu grande projeto. Falo isso para todo mundo. Esse é o meu grande projeto. É a ESA Business, que é voltada para o empreendedorismo. Qualificar esse estudante ou esse advogado, porque muitos advogados da minha idade, eu tenho 50 anos de idade, também não têm esse conhecimento. Eu fiz um curso de vendas há 4 anos. Hoje, inclusive, a jovem advocacia não necessariamente é jovem de idade, porque tem muita gente que entra na advocacia depois de uma certa idade, né? Conheço vários, que são contadores, depois são advogados, administradores, depois são advogados. Eu, por exemplo, fiz um curso de venda há 4 anos atrás. Minha oratória melhorou, a minha interlocução com as pessoas melhorou. Eu consegui convencer uma pessoa de algo, melhorou. Então, isso me melhorou como pessoa, me melhorou como advogada, me melhorou como gestora do meu escritório. Uhum. Então, a OAB precisa falar sobre isso. Precisa ser a luz que mostra, olha, vocês precisam disso também. E ter isso para fornecer. Para quê? Para dar oportunidade para todos. Não só quem tem recurso para ir em São Paulo fazer isso, mas pelo menos para que a pessoa tenha oportunidade de ter esse conhecimento de fácil acesso, de um acesso de um valor acessível para todos. E mais, dentro desse projeto, eu vou fazer com que todo o valor da anuidade seja crédito em cursos da ESA Business. Justamente para canalizar, porque as pessoas vão ter esse conhecimento e começar a entender a importância desse conhecimento para a carreira delas. Então, faz parte da ordem ser uma luz para mostrar onde que a advocacia pode prosperar melhor. Candidata, além do presidente concorrer ao terceiro mandato, nós temos também o presidente da Caixa de Assistência e um presidente de uma subseção. E aí, eu queria que a senhora pontuasse a sua relação, se for presidente, com as subseções primeiro e depois a sua relação com a Caixa de Assistência, como deverá ser. Olha, eu sou tão tranquila com isso, sabe por quê? Um dos projetos pilares, eu tenho 3 projetos pilares e dali ramificam várias outras coisas. Um deles é a independência financeira das subseções. Eu não quero poder concentrado. Eu sempre falei isso. E a gente viu isso acontecer na ordem quando eu fui secretária-geral adjunta. Os presidentes tinham um repasse obrigatório, independente de falar com alguém na seccional.
Eles tinham um repasse obrigatório dele, que é o recurso. E um presidente com recurso financeiro, ele tem uma identidade política, uma liberdade política, uma liberdade de ação. Ele consegue atuar mais como presidente de sucessão e fornecer serviços melhores para aqueles advogados da região onde ele foi eleito, onde ele recebeu voto. Da mesma forma que ele recebe voto, eu recebo voto. Então, não passa pela minha cabeça ser superior a um presidente de sucessão. Eu só fui eleita para seccional. Então, assim, a minha relação com o presidente de sucessão sempre foi maravilhosa. Quando eu fui secretária-geral adjunta, o meu apelido era madrinha das subseções, porque o presidente tinha me destacado a atuar perante os presidentes de sucessão. Então, eu resolvia tudo dos presidentes de sucessão. Foi o que me qualificou a ser candidata a presidente da seccional, num grupo de políticos que entendeu que eu tinha toda a qualificação para ser candidata a presidente seccional. Então, minha relação com o presidente de sucessão vai ser republicana e mais baseada na liturgia da democracia. Ele foi eleito, eu tenho que respeitar ele. Se ele não foi eleito com a minha bandeira, porque vai acontecer, presidentes de sucessão que serão eleitos, nós vamos manter uma política boa e que, no final, todos vão perceber que vai ser bom para todo mundo se tratar bem, vai ser bom para a advocacia, a gente vai trazer um resultado muito efetivo para a advocacia, que é o que eu acredito. E com relação à Caixa? A Caixa, Kelly Andrade, maravilhosa, presidente de sucessão de Cariacica, que sem R$1 da seccional fez o que fez em Cariacica, é uma das melhores subseções do Estado, que a seccional não passou R$1 justamente porque não existe a liberdade financeira e ela foi eleita com a bandeira Érica em 2021. E essa gestão fez uma punição com os presidentes de sucessões, principalmente Serra, Cariacica e Vila Velha, que contestaram qualquer coisa em qualquer tempo dos últimos 3 anos, e ele simplesmente cortou o repasse e pagava apenas as contas, e de Cariacica sequer as contas. A EDP entrou para cortar a luz da subseção. Isso é um desrespeito com a advocacia local, não é com a Kelly. Então, a pessoalização das decisões é nefasta para a OAB. Então, assim, a minha relação com a Kelly é de irmã. Sim, mas a gente está falando institucionalmente, né? Hoje vocês estão no mesmo grupo, assim como o atual presidente da Caixa e o presidente atual da Ordem já estiveram no mesmo grupo, Sim. né? Mas a minha questão é justamente como é que é essa independência das duas instituições, embora uma esteja com a outra. Tá. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente não vai manter a histórica briga entre presidente de OAB e presidente de Caixa. As funções que a Kelly vai exercer são umas completamente diferentes da OAB do Espírito Santo. E a gente vai ter uma relação muito institucional para trazer resultados maravilhosos para as advogacias. E, Daniela, eu não tenho a menor dúvida, vai ser a melhor presidente de Caixa que a OAB já teve na história do Espírito Santo. Vamos lá, rapidamente, para as perguntas dos adversários. Doutora, você foi diretora você já foi da diretoria da Ordem, ocupando um dos 5 cargos mais importantes na gestão e já teve a oportunidade de realizar projetos que hoje defende. Por que não colocou as ideias em prática lá atrás? Não, primeiro que diretor da Ordem não é presidente. A Ordem é ultra, mega, simplesmente presidencialista. Ninguém faz o que o presidente não quer e não faz o que o presidente quer. Então, naquela época, o que me foi passado para fazer, eu fiz e fiz com muito orgulho. Vou falar algumas coisas que eu participei. Todas as construções daquela época, eu era responsável por fazer as medições, por ir lá em loco. Então, eu fui em Guaçuí, em Alegre, em Linhares, em Nova Venécia, construção de tudo eu acompanhava. Inclusive, um projeto que eu tenho muito orgulho também de falar que eu participei foi a estruturação dos parlatórios, que nunca tinha sido feito no Espírito Santo. A gente botou ar-condicionado, cadeira, a gente botou o interfone de ferro e participei de vários projetos, o que era função de um secretário-geral adjunto. Então, assim, a função que eu exerci com muita dedicação. Então, eu acho muito interessante que para muitos advogados que passaram pela Ordem se chama experiência. E para mim querem me cobrar por eu ter passado para a Ordem e não feito nada. Eu acho um desrespeito, inclusive, porque todos que passaram pela Ordem levaram a Ordem aqui.
Então, eu respeito muito a história da ordem, respeito a história do Homero, respeito de Genelhu, respeito de Agisandro, de todos os diretores. Todos eles, com certeza, foram voluntários, tal como eu fui. Então, o que me leva a ser presidente hoje é porque eu passei pela experiência maravilhosa de ter sido secretário-geral e me garante uma tranquilidade de exercer a função que eu quero. A senhora tem sido veementemente crítica ao atual presidente concorrer para o terceiro mandato. Mas Homero Mafra foi presidente 3 vezes e, na terceira, a senhora foi eleita junto. Isso não é incoerente? Não acho uma incoerência a partir do momento que, naquele tempo, o Homero foi um excelente presidente. E eu acho que um bom presidente pode até querer um terceiro mandato. Pode até querer. A advocacia vai escolher. Mas essa gestão não. Essa gestão abandonou a advocacia, essa gestão persegue advogados, essa gestão não tem respeito pelo sistema judicial, não tem uma interlocução com o sistema judicial, ignora o CNJ e nos traz a essa situação caótica do Poder Judiciário que a gente está aí. Então, o terceiro mandato desses gestores que estão ali, num grupo cada vez menor e para dentro de si, com uma clara concentração de poder, e com uma ramificação de poder em vários lugares do Espírito Santo, eu acho que essa terceiração seria um buraco para a advocacia. Então, esse terceiro mandato eu vou confrontar sempre. E é o que me moveu de 2021 para cá. Porque ser derrotado numa eleição não é para fracos, é para fortes. Então, estar aqui na segunda eleição e agora muito mais competitiva, e é o que tira o sono de muita gente, porque eu não parei de trabalhar, porque eu acredito muito que eu vou ser uma excelente presidente, que eu sou qualificada para isso, não por ser mulher, mas sou qualificada para isso, mas também por ser mulher. Então, assim, sou contra esse terceiro mandato com toda a minha força e sempre vou ser, porque eu fui contra todas as medidas ruins que esse presidente fez. E posso aqui delinear várias. Nós estamos caminhando para o final, né, dessa entrevista e eu te deixo à vontade para pedir voto, dizer o número da sua chapa. Pode ficar à vontade com aquela câmera. Obrigada, Daniele. Advocacia, vocês me conhecem, passei 3 anos buscando várias melhorias para o Estado do Espírito Santo. Várias. Então, aceito todas as críticas, mas quem vai impedir um terceiro mandato dessa gestão é Érica Neves, chapa 10, 22 de novembro. Vamos começar uma história diferente para a ordem e fazer história nessa eleição, porque a advocacia merece, a ordem merece, e a gente precisa fazer isso agora em novembro. Um abraço. Obrigada, candidata. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado por estar conosco nessa série de entrevistas. Saiba escolher, maratone as entrevistas com os candidatos a presidente. Afinal de contas, é o destino da Ordem dos Advogados. São 25 mil inscritos na OAB do Espírito Santo e 4 candidatos aqui. Se você já tem seu candidato, compartilha muitas vezes esse vídeo. Se você não tem, maratone, não deixe de se inscrever, compartilhar e comentar aqui no nosso canal de ES Hoje. Nós vamos chegar a 30 mil inscritos até dia 31 de dezembro. Eu conto com você. A gente se encontra no próximo Entrevistas.